do dia 25 de agosto, dia de soldado. A gente vai dar continuidade e tentar finalizar esse conteúdo sobre o Japão e os tigres asiáticos. Nas atividades, a gente vai começar fazendo a correção da atividade que eu passei na última aula, são questões de vestibular. Ok? Gabi, eu vou pedir para que você vá colocando o gabarito das questões no chat, viu? Vai colocando primeiro a alternativa que for a correta, viu? Aí tem assim, ó, apesar das críticas, nos últimos tempos, alguns países superaram o subdesenvolvimento. São os, tem essa sigla aí, né, o Middle Industrialized Countries, são os países que foram recentemente industrializados, né, também conhecidos aqui no Brasil por nós como tigres asiáticos, que é conteúdo do nosso presente, né, da aula passada e de hoje. E aí é simples, né, escolher uma alternativa que indica quais são esses novos tigres asiáticos, quais são esses tigres asiáticos que são mais recentes, porque a gente tem os primeiros tigres asiáticos e a gente tem os tigres asiáticos mais recentes. Qual seria aí a alternativa correta? Letra A, letra B, C, D ou E? Josiane não, a Lara, né? Então eu confundo. A Lara colocou aqui letra E. Quem mais? Lembrem-se que, eu acho que eu não sei se eu havia comentado com vocês, existem dicas para a gente, essas questões de múltipla escolha, que é típico de vestibular, de Enem, dicas para vocês corrigirem também, né? Para vocês irem se habituando a responder esse tipo de questão. Então, bora lá. Vou botar o celular bem aqui. Ai, gente, pessoa querendo entrar no meio da aula. Pelo amor de Deus. Quem é? Então, bora lá. A dica aqui para fazer, ó. Vamos analisar a letra A. Coreia do Sul, Coreia do Norte, China, Taiwan, que é chamada também a Ilha de Formosa, por isso que está entre parênteses aqui Formosa. Gente, tem um desses países que não tem a menor condição de ser considerado um tigre asiático. Não tem uma força econômica, industrial, do ponto de vista das características do tigre asiático, para estar contemplado nessa alternativa. Então, só por esse país aí, a gente já eliminava a alternativa. Qual é esse país? Que está na letra A, Coreia do Norte. Coreia do Norte é um país que vive uma ditadura, um regime altamente fechado, é considerado o país mais fechado do mundo, principalmente no contexto do mundo globalizado, que a gente já estudou, onde as relações elas se mundializam. Então, a Coreia do Norte, ela não esse faz parte do tigre asiático, embora esteja na Ásia, bem próximo de vários tigres asiáticos, né, de países que compõem esse núcleo, mas não é. Então, a alternativa A, a gente já eliminaria, só pela Coreia do Norte. Tem um outro também, a alternativa AC. A C coloca Taiwan, Camboja, Coreia e China. Tem um aí também que não é tigre asiático. Qual seria a alternativa C? Camboja. A China, ela está presente em quase todas as alternativas, mas a China não é considerada um tigre asiático. A China é considerada uma grande potência mundial, em todos os aspectos. A diferença da China para os tigres asiáticos é essa, é que os tigres asiáticos, eles têm essa potência na produção industrial. Produção tecnológica e produção voltada para as empresas multinacionais, para o mercado globalizado. A China, ela tem um mercado altamente dinamizado e ela compete ali, rivaliza com os Estados Unidos. E os tigres asiáticos, embora eles tenham o seu desenvolvimento, as suas características de desenvolvimento tecnológico e industrial, eles não são considerados potências mundiais, eles são considerados países
que auxiliam ali, que recebem muitos investimentos, que dependem dos investimentos das potências mundiais. As potências mundiais, China e Japão na Ásia, e Estados Unidos e União Europeia, vários países da União Europeia, né? Alemanha, França, Inglaterra, que não é mais União Europeia, né? Passou pelos a saída do bloco, então não faz parte mais do bloco. A única alternativa aí que contempla todos os tigres asiáticos é a Coreia do Sul, que dos tigres asiáticos é o que atingiu um mais alto grau de desenvolvimento industrial, cultural, econômico e político. Hong Kong, que é uma antiga colônia britânica, uma antiga colônia do Reino Unido, que fica ali no território da China, é considerada uma cidade-estado. Taiwan, que fica na ilha de Formosa, é um antigo território chinês, que ainda hoje a China não reconhece Taiwan como um país, né? Ainda hoje, nos dias atuais, a China briga por esse território, mas Taiwan é reconhecido mundialmente pela comunidade internacional como um país, como um estado que tem as suas próprias leis, que tem os seus próprios regulamentos, e tem urgente desenvolvimento industrial e tecnológico. E Singapura, que de todos aí é o mais recente, que é também considerado uma cidade-estado. Quando eu falo cidade-estado, quer dizer que o território ele não é muito grande, ele não é dividido como o Brasil. O Brasil é o estado-nação, aí tem os estados federados, por exemplo, Maranhão, aí tem os municípios. Na cidade-estado, é uma única cidade onde todo o poder dela é centralizado na figura de um presidente ou de um parlamentar que é considerado chefe de Estado. Então, Singapura e Taiwan, pela sua dimensão territorial, eles apresentam essa característica diferente dos outros, né? Hong Kong também. Então, tem essa peculiaridade. Essa questão era simples. Eu comentei mais ela para a gente ir falando sobre esses aspectos. Alternativa correta, letra E. Vamos acelerar mais nessas. Os países conhecidos como tigres asiáticos, que se destacam por uma grande pujança econômica, a ideia de pujança é uma grande força, uma grande potência econômica, caracterizam-se basicamente por... Qual é a alternativa que contempla aí? Exibirem elevados índices de produção de petróleo e aço. Eles são muito dependentes desses produtos, os tigres asiáticos. Basicamente, eles não são produtores, eles são importadores. B, serem altamente industrializados. Opa, essa primeira parte, quando vocês forem analisar essas questões que tem texto grande, vão analisando por partes, porque às vezes o começo parece ser correto, mas no final está errado. Ou às vezes tudo é correto. Então, bora lá. Serem altamente industrializados é uma característica básica. Porém, ou seja, há uma contradição aí, ó. Embora sejam muito industrializados, são muito dependentes de matérias-primas. Fechou bem aqui na letra B. Gente, eles são altamente dependentes de matéria-prima. Por isso que o Brasil e outros países agroexportadores são grandes fornecedores de matérias-primas, justamente para as indústrias beneficiarem esses produtos, principalmente energia, petróleo e outros derivados, né? O aço, que é a matéria-prima básica para basicamente toda a indústria metalúrgica, a indústria de componentes químicos, componentes eletrônicos, para a informática, produção de veículos, motores, peças, equipamentos, eles importam basicamente tudo. E nós somos grandes fornecedores, claro, né? C, apresenta a economia baseada no setor primário. Está errado, gente. O setor primário é o setor primeiro da economia, é o setor da produção, da agricultura e da pecuária. E do extrativismo. Não, eles são altamente desenvolvidos no setor secundário, que é o setor das indústrias, e também o setor de serviços, o terciário. Então, a alternativa C está errada por isso. A alternativa D,
apresentarem elevada produção industrial, ok, destinada essencialmente, ou seja, em sua grande maioria, ao mercado interno, ou seja, eles produzem muito para consumirem dentro do próprio país, está errado. Eles produzem muito, há uma excessiva produção industrial para exportação, né? Para que outras indústrias em outros países e outros mercados consumidores possam importar ou possam comprar esses produtos. Na realidade, eles são fornecedores do mercado internacional. Então, perceberam aí que numa palavra, num item, num fragmento da alternativa, você pode matar a questão. Entendido? Dúvidas até aí? Posso seguir? Sim ou não? Tá claro, né? Ótimo. Vamos lá. Sobre o modelo de industrialização implementado em países do Sudeste Asiático. Sudeste Asiático é aquela região, se a gente pegar lá os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, sudeste, sudoeste, a gente está falando do continente asiático, ele pode ser dividido nessas regiões. Então, o Sudeste Asiático, como a Coreia do Sul, Taiwan, e vamos voltar, porque já quebrou a questão aqui. Sobre o modelo de industrialização implementado em países do Sudeste Asiático, como a Coreia do Sul e Taiwan, e o adotado em países da América Latina, como Argentina, Brasil e México, pode-se afirmar que, lembrando, os países mais industrializados da América Latina, aquela América que a língua tem origem latina, né, ou que fala o português ou que fala o espanhol, os principais países são esses aqui. O Brasil é o país mais industrializado e dinâmico da América Latina, depois vem o México e depois a Argentina. E em quarta colocação, a Colômbia. Esses são os países mais industrializados, mais dinâmicos da América Latina. Então, quando a gente considera a América Latina, a gente não considera a América do Norte. É toda a América menos a América do Norte, que é Estados Unidos e Canadá. Então, ele afirma que ele está perguntando aí uma característica semelhante, ou não. Letra A. Nos países do Sudeste Asiático, a participação do capital estrangeiro impediu o desenvolvimento de tecnologia local. Aqui já está errado, você não precisa nem ler o restante da questão. Gente, o derramamento de capital, o investimento de dinheiro estrangeiro, principalmente dos países potências mundiais na época, né, desde a década de 1970 até o contexto atual, ele promoveu, não é que ele impediu, bem aqui está errado, bem aqui nesse negócio, ó. Essa palavra aqui cai tudo. Se ele tivesse colocado assim, promover o desenvolvimento da tecnologia local, aí as questões estariam corretas. Essa alternativa A está errada por conta desta palavra aqui. Às vezes, prestem atenção, uma palavra destrói a questão. Letra B. Nos dois casos, tanto da América Latina, nesses países, como dos tigres asiáticos desses dois, não houve participação do Estado na criação de infraestrutura. E quem foi que criou, gente, a infraestrutura? Quem foi que construiu os portos? Quem foi que construiu estrada? Quem foi que construiu aeroporto? Quem foi que fez instalação de rede de energia elétrica? Construiu hidrelétricas? Construiu... Gente, só a figura do Estado promove a infraestrutura necessária à industrialização. Não existe país do mundo que o papel do Estado não seja esse. Percebam que em algumas alternativas, quando tem essa palavra não, pode desconfiar. Não, porém, todavia. Quando ele começa a dizer uma coisa certa, aí diz assim, porém, mas, todavia, a questão tem uma alta chance de estar incorreta. Então, letra B de bestado não está, viu? Letra C de coitado. Nos países do Sudeste Asiático, a organização dos trabalhadores em sindicatos livres encareceu o produto final. Ao passo que nos países latino-americanos, a ausência dessa organização os tornou os mais produtivos. Gente, foi o contrário.
Nos países do Sudeste Asiático, não tem organização sindical nenhuma, não existe sindicato que lute pelos direitos do trabalhador. O trabalhador só vai trabalhar tanta hora, o trabalhador não pode ser demitido, os trabalhadores, eles não têm direito a férias, a licença maternidade, a aposentadoria, essas coisas. O que aconteceu foi nos países latino-americanos, onde esse sindicato mais forte exigiu uma série de direitos trabalhistas, uma série de garantias para os seus trabalhadores das indústrias, e isso encareceu os produtos, tornando-os menos competitivos do que os do Sudeste Asiático. Por isso que o Sudeste Asiático também teve esse desenvolvimento muito forte, porque os seus sindicatos não existiam, e se existiam com muita fragilidade. Isso fez com que o custo da produção caísse e os produtos ficassem competitivos no mercado internacional, porque se você tem um produto mais barato, você vai vender mais. Tem aí a Gabriele, que vende a mesma roupa que a Letícia vende. Se a Gabriele consegue vender a roupa a R$10 e a Letícia consegue vender a 15, quem é que vai vender mais? Quem está vendendo mais barato. Então, nesse caso, quem vende mais barato são os países do Sudeste Asiático, ao invés da gente, Brasil, Argentina, México. Letra B de doido. Nos dois casos, houve importante participação do capital japonês, através das suas empresas, responsável pelo desenvolvimento tecnológico nessas regiões. Fechou, viu aí? Letra B de doido. Letra B de doido que errou essa alternativa. Bem, gente, o capital japonês, a partir da década de 1970, ele derramou dinheiro no Sudeste Asiático, através das suas grandes empresas, corporações, e principalmente na América Latina, porque o Japão é uma ilha pequena, é um conjunto, um arquipélago, né? Um conjunto de ilhas pequenas. O Japão é praticamente um país montanhoso. O Japão não tem desenvolvimento da agricultura, não tem desenvolvimento da pecuária suficiente, tem uma população gigantesca que depende muito de matérias-primas, principalmente de origem animal, vegetal e mineral. Então, era muito importante, enquanto estratégia do Japão, financiar investimentos nesses países para que esses países se tornassem fornecedores de matérias-primas para o desenvolvimento tecnológico das suas indústrias e também a manutenção da sua população. Então, o Japão, já na década de 1960 e 70 do século passado, já fez isso. O Japão é um grande responsável pelo desenvolvimento da agropecuária brasileira na década de 1970 e 80. Investiu muito dinheiro, muita tecnologia, investiu em pesquisas na Embrapa, investiu em pesquisas de melhoramento genético, de criação de animais, justamente para garantir o fornecimento das suas matérias-primas. Então, é aquela contrapartida, né? Você me fornece, vende para mim as matérias-primas, eu lhe ajudo no desenvolvimento dessa infraestrutura, dessas questões, e vendo para vocês os produtos tecnológicos que são produzidos aqui, né, através das grandes corporações dele. As principais são a Sony, as empresas automobilísticas, Toyota, Nissan, Subaru, Honda, Suzuki, enfim, uma série de empresas aí que facilmente a gente encontra no mercado brasileiro. E a última, faço uma análise sobre a relação que os países que compõem os tigres asiáticos têm com o nosso Brasil e com o Maranhão de vocês, né? Óbvio. Quem pode ativar o áudio e falar a sua reflexão aí? Quem pode? Estou esperando. Ativa o áudio e lê aí a quarta questão. Olha que eu vou lá e leio, viu? Eu tenho essas questões aqui. Vamos lá. Vou ler o da Gabriele. Se eu entender esta letra... Gabriele colocou assim... Eita, não, peraí, eu vou ler. Tá vendo? O Brasil delega à região asiática um espaço... Eita.
Raiane, tu pode ler a tua? E tá vendo como eu não vou entender esses garranchos de vocês? Leiam aí que o tempo tá passando. Deixa eu ver se eu acho uma atividade aqui para eu ler. Bora, Rayane, lê aí. Lara. Pet. Bora, gente. É que eu não acho aqui. Eu vou ler, professor. Acho que eu encontrei o da Rayane. Encontrei o da Letícia. Vamos ler aqui o da Letícia. Ai, meu Deus. O Não vai Brasil. entender, não, professor. Pois aí, Letícia. O Brasil. Vai. Posso? Pode, deve. O Brasil delega a região asiática um espaço especial, considerando-se a grande demanda por investimento e por acesso a tecnologias de ponta, bem como por um mercado com alta capacidade de consumo. Ótimo, muito bem. Gente, a principal relação que a gente pode fazer entre os países do Tigre Asiático, o Sudeste Asiático de maneira geral, inserindo até as potências, Japão e China, é essa relação que eu acabei de falar da última questão. Os países, a Ásia, o Sudeste da Ásia tem o maior contingente populacional do mundo. Metade da população do mundo mora nessa região. Então, há uma demanda muito grande por produtos e alimentos. Nós, Brasil, Maranhão, somos grandes produtores de matérias-primas. O que são as matérias-primas? São aqueles produtos de origem animal, vegetal e mineral que servem de base para a indústria, para se transformar em produtos que a gente vai vestir, usar e comer também, né? Então, esses países, como eles têm uma grande demanda e muitos deles não têm grande produção de matérias-primas, é necessário que eles busquem em outros mercados, em outros países, essas matérias-primas. E, consequentemente, como eles produzem um excedente de produtos industrializados a um baixo custo, eles conseguem escoar essa produção para nós. Então, basicamente, a nossa relação comercial com esses países do Tigre Asiáticos e com a China e com o Japão se dá da seguinte forma: nós fornecemos matérias-primas para eles e poucos produtos manufaturados e eles exportam para a gente, eles vendem os produtos industrializados. Então, é nessa relação de troca. O Brasil fornece matéria-prima e os tigres asiáticos fornecem os produtos e os componentes para a industrialização, tanto do Brasil quanto dos produtos que aqui chegam industrializados. Então, é essa a principal relação. A econômica, a política e a social também tem uma relação social bastante significativa. Nós temos uma comunidade chinesa, uma comunidade japonesa muito forte no Brasil, principalmente localizado na região sudeste, em São Paulo. Então, existem laços que são bastante significativos, mas os principais são os laços econômicos, os laços geopolíticos, ok? Alguém tem alguma dúvida? Podemos passar isso aí, porque o tempo já passou demais. Ok? Sigamos, então. Acho que não tem dúvida, não. Quem não respondeu? Gabi, isso que eu coloquei, coloca no chat da relação comercial, né? O Brasil fornece matérias-primas e os tigres asiáticos fornecem os produtos industrializados, para a gente seguir. E eu estava vendo aqui, poucos me mandaram a atividade. Acho que só Letícia, Evandro, Gabriele e a Rayane me mandaram essa atividade. Quando eu passar a atividade, eu quero a atividade de todos. Vocês estão me entendendo? Depois estão chorando no final do ano, que a gente não sabe como é que vai ser esse negócio de Covid, de aulas online.
Eu vou só registrar a nota de vocês, viu? Depois não quero ninguém chorando aqui. Então, bora lá. Aí vamos falar agora da industrialização, da produção do Maranhão, da produção industrial do Maranhão e essa relação industrial, não, agropecuária principalmente, e essa relação com os tigres asiáticos. Esse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, ele responde muito bem a essa última questão que eu passei para vocês, da relação que o Maranhão tem com os tigres asiáticos e também com outros países. Primeiro, a gente tem que identificar o que é que há de potencial na produção do Maranhão, né? Então, o Maranhão, por ser um estado onde tem baixa infraestrutura, baixo desenvolvimento tecnológico, a produção das matérias-primas, principalmente de origem extrativista, animal, vegetal e também mineral, que circulam pelo Maranhão e que são produzidas também no Maranhão, elas ganham o mundo. Então, o Maranhão, ele se destaca nesse ponto. E como a gente sabe que a relação do Brasil com os tigres asiáticos se dá, principalmente no plano econômico, com o fornecimento de matérias-primas, quando a gente vai ver o papel do Maranhão, a gente vai ver que o papel do Maranhão favorece e influencia também esse perfil do Brasil, de um grande exportador de matéria-prima. Aí aqui eu trouxe um mapa para vocês, áreas produtoras de grãos no Maranhão. Qual é o título aí do mapa? Ativem o áudio e falem. Título do mapa. Qual é o título do mapa aí, gente? O título do mapa não fica aqui em cima, não. Valor de produção agrícola do Maranhão. Valor de produção agrícola do Maranhão. Primeira coisa, quando vocês observarem o mapa é linguagem, é comunicação, vão para o título. Vejam o título, vejam do que se trata o mapa. Né? Então, ele está falando do valor da produção agrícola no Maranhão. E aqui a gente tem um mapa coroplético, um mapa onde ele destaca valores de produção. Então, ele tem uns tons mais claros e outros tons mais escuros. Esse mapa ele foi produzido pelo INESC, o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, onde tem uma base de estudos de dados do Maranhão, juntamente com mapas muito significativos. Aqui eu fiz um recorte porque essa legenda está muito pequena, mas a legenda ela vai indicar os valores. Aqui tem o valor da produção em R$1.000, a base, né? Aí aqui tem indicando as cores, a paleta de cores do tom pastel mais claro para o tom marrom mais escuro, ele indica o valor da produção. Quanto está mais claro, é o menor valor de produção ou é o maior valor de produção? O tom mais claro. Quem está entrando agora, gente, na aula? Quem foi que entrou agora? Quem é esse negresco? Quem é? O tom mais claro no mapa, ele indica o quê? Que o valor da produção é menor ou é maior? Estou esperando vocês responderem a pergunta. Vamos ficar aqui até amanhã. Observem a legenda que vai indicar para vocês os números. Olha aqui o número, ó, de 79 a 1085. Esse tom mais escuro, de 691.880. Qual é o valor que é menor? É o mais claro ou é o mais escuro? As cidades que estão na coloração mais clara, elas apresentam maior ou menor valor de produção?
A Iane respondeu maior. Maior, maior. Menor. Menor. Professor, com licença. Pode falar. A que está na coloração clara é a menor e a que está na coloração mais escura é maior, certo? Corretíssimo. Rayane, olha, esse é um padrão. Isso vale para vocês. Gente, vocês têm que aprender a ler mapas. Eu sempre vou trazer mapas, a gente vai trabalhar com mapas, e isso é um padrão. Vocês não vão ver coisas diferentes. Sempre que vocês verem esse tipo de mapa aqui, que tem coloração distinta, né, que tem um conjunto de cores que segue de um tom mais claro para um tom mais escuro, a ideia do escuro ela é mais forte, é uma cor mais forte, então indica que os valores são mais altos. Quando vocês verem a cor mais clara, indica que o valor de qualquer coisa que seja, qualquer fenômeno que está sendo apresentado é menor. Então, o que a gente percebe? Que essas áreas aqui do sul do Maranhão tem maior produção e maior valor na produção, ou ela tem menor valor na produção? Na produção agrícola. Isso mesmo, Gabriele. Escuro maior, clara menor. Então, aqui no sul, é uma maior produção ou é menor produção agrícola? Maior, ok? Então, o que a gente percebe aqui? No sul é maior, então, consequentemente, a produtividade agrícola nessa região, ela tem um destaque maior em relação às outras áreas. Percebam aqui que essas áreas próximas a São Luís, na região aqui dos Lençóis, na região noroeste do Maranhão, ela tem uma produtividade, valores muito baixos, valores quase negativos de produção agrícola, porque o sul maranhense, que é a região do Cerrado, é a principal região produtora do Maranhão, a produção de grãos, né, principalmente soja, milho e algodão, ok? Então, aqui a gente tem os valores. Qual é a cidade dessas aqui do sul maranhense que mais se destaca na produção de grãos? Que é considerada a cidade polo, a cidade que mais atrai as empresas do agronegócio. Qual é o nome? Balsas? Destaque aí, viu, Gabi, no chat. Balsas como a cidade que tem a maior potencialidade agrícola do Maranhão. Balsas. Aqui, ó, Balsas. Aí, bora ver aqui a tabela. Maiores produtores do estado do Maranhão em 2015. Os 10 maiores produtores de grãos, né, do estado do Maranhão. Balsas. De tudo que é produzido no Maranhão, 17% foi registrado em Balsas. Depois temos Passo Fragoso, Alto Parnaíba, Sambaíba, São Raimundo das Mangabeiras, Riachão, Carolina, Loreto, São Domingos do Azeitão e Brejo. O que é que há em comum entre essas cidades aqui? Vocês sabem me dizer? Por que elas estão entre as 10 maiores? Por que essas cidades aqui, elas estão entre as maiores? Tem algo em comum nelas. O que é que há em comum? Seria essas cidades aqui, eu falei dessas cidades que estão localizadas aqui, ó, Tasso Fragoso aqui, ó Balsas aqui bem escuro, ó São Raimundo das Mangabeiras, Carolina, Riachão. O que há em comum é que essas cidades fazem parte de uma mesma região, que reúne condições naturais de relevo, clima e solo, concentração de infraestrutura para o desenvolvimento das atividades produtivas no campo e, principalmente, uma grande demanda do mercado internacional por esses produtos, que é o que influencia. Então, tem esses 3 quesitos aí dessa região. Registra aí também, Gabi. Os 3 fatores, os naturais, os regionais e os econômicos, viu?
são os maiores produtores. E o que esses locais mais produzem? Ó, o valor da produção das 10 principais culturas. As 10 principais culturas do Maranhão em 2015, nessas regiões principalmente, são a soja, o milho. A soja corresponde, gente, a metade da produção agrícola do Maranhão. Se a gente for ver as atividades produtivas do campo, a agricultura, de tudo que é plantado no Maranhão, metade é só a soja. E grande parte dessa produção, ela vai para o mercado externo. Ela vai ser vendida para outros países. E esses países quais são? Tigres asiáticos, União Europeia, Rússia, África, Canadá, né? Por quê? Porque são países que dependem dessas matérias-primas para o seu desenvolvimento local. Mas também tem o milho, tem a mandioca, tem o arroz, cana-de-açúcar, algodão, e uma série de outros produtos. Entendido? Ótimo. Aí aqui tem os municípios com maior participação nas exportações do Maranhão. Exportações é a venda dos seus produtos, ele não é consumido no mercado local, nem maranhense, nem brasileiro, ele é consumido fora. Então, toda a produção, ou parte dessa produção, ela é vendida para outros países. Aí a gente vai perceber, ó, dos municípios que mais se destacam no total das exportações do Maranhão, não são só os setores agrícolas, mas também pecuária, de mineração, e produtos da química inorgânica. O principal é São Luís. São Luís corresponde por quase metade, né, 43% de todas as exportações maranhenses partem de São Luís, depois Imperatriz, depois Balsas, Açailândia, Porto Franco, Passo Fragoso, e os demais municípios somam 3,77%. A fonte é o FIEMA, a Federação das Indústrias do Maranhão. Aí aqui nós temos também os 20 principais países de destino das exportações maranhenses. Percebam que o país que o Maranhão mais exporta é esse aqui, ó, o Canadá, 22,58%, depois a China com 21%, Estados Unidos. Cadê os países dos tigres asiáticos aqui? Vocês conseguem ver algum dos tigres asiáticos aqui? Tem 3. 2 vocês conhecem. Quais são nessa lista dos 20? Hong Kong. Hong Kong, 17ª colocação. Qual é outro? Tem mais um. Que a gente não falou, mas é um novo tigre asiático. Bem aqui, ó. Tailândia. Fica no Sudeste Asiático. Está na 15ª posição. E o Japão, que a gente já citou, né, que não é um tigre asiático, mas faz parte do grupo de países do Sudeste Asiático. Hong Kong, Japão e Tailândia. Viu? E aqui os outros países, né, que compõem. Aí vamos ver quais são os 10 principais produtos exportadores do Maranhão entre 2015 e 2017 em dólares. Percebam aqui que a cotação está em dólar. Quando aparece esse US com a cifra, é dólar. Ok? Aí vamos ver os produtos aqui. Produtos da química, produtos químicos inorgânicos, está no topo. Pastas de madeira, ferro fundido, sementes de frutos oleaginógenas, né, grãos, sementes e frutos diversos, algodão, cereais, carne, miudezas comestíveis e uma série de outras coisas, né? Esses produtos químicos inorgânicos, eles correspondem para a indústria de base, né? É uma série serve para uma série de produtos da química, da farmacêutica, da metalúrgica, né? Então, o Maranhão é um grande fornecedor internacional. Se ele está exportando muito esses produtos aqui, e está exportando muito para esses mercados aqui, quer dizer que esses mercados consomem muito esses produtos do Maranhão, né? E aí a gente vai perceber que o espaço geográfico do Maranhão, ele se organiza justamente
para dinamizar essa produção e conseguir exportar cada vez mais esses produtos. Porque, gente, que o Canadá, os Estados Unidos e também a China, principalmente o Canadá, ele é considerado o país que mais tem uma relação comercial mais forte com o Maranhão. Vocês sabem onde fica o Maranhão aqui, né? Olha o Maranhão aqui. O que explica essa grande relação comercial entre o Maranhão e o Canadá? Alguém sabe dizer? Muito bem, Rayane, muito bem, minha filha. Ó, aqui, ó, gente, a distância. Olha os Estados Unidos aqui, ó. O Maranhão fica perto desses países. Então, ao invés do Canadá comprar os produtos por exemplo, a soja e os outros componentes. Aqui a Argentina. A Argentina é um grande produtor de soja, mas percebam que a distância é muito maior. E isso encarece o produto, porque você vai gastar com a logística, com o transporte. O Maranhão, aqui da Europa, ó, percebam a Europa. Se o Maranhão produz um produto aqui, a soja, e a soja está sendo produzida aqui no Paraná, na região sul, qual é o mais próximo da Europa? O que vai gastar menos tempo, menos combustível e vai sair mais barato? O Maranhão. Da China, do mesmo jeito. Quando a gente vê o mapa mundi, essa abertura dos seus países, a gente esquece que a Terra ela não é plana, ela é redonda, e o caminho para a China não é esse, dessa lógica. Deixa eu sair disso aqui para e voltar. Essa distância aqui para os tigres asiáticos, o caminho não é esse daqui que a gente acha comumente, vindo por aqui, ó. Pode ser também, mas o caminho é esse aqui, ó, passando pelo Canal do Panamá e cruzando o Oceano Pacífico. É mais próximo, ok? Então, a distância dos mercados consumidores, eles influenciam muito na questão da compra dos produtos. Porque muitas vezes o produto ele é produzido no Maranhão, mas ele também é produzido em outras regiões do Brasil e em outras regiões do mundo. Porém, dependendo do país comprador, o Maranhão se torna mais próximo. E isso torna o produto, a logística do produto mais barato. E aí, consequentemente, os mercados vão se formando. Entendido? Porque essa relação da distância, coloque aí, Gabriela, o Canadá é um grande parceiro comercial do Maranhão, primeiro por conta da distância e por conta do fornecimento dos produtos que o Canadá e os Estados Unidos precisam, né? Mas que também outros países também comungam. Aí aqui a gente finaliza, deixa eu fechar logo a aula aqui, terminar a gravação, porque a gente já passou do nosso